O caso, a gente comentou ontem, a idosa que foi espancada na cadeia há 62 anos, um absurdo, né? Parece lá com ele todo roxo, já chegou na Casa Branca. Vai ter gente que vai reclamar, vai defender a soberania do Brasil, né? A soberania para espancar velhinhas. Esse caso chega no mesmo momento que a turma da CNN conta que Eduardo Bolsonaro foi chamado para uma reunião. Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo foram chamados pelo governo dos Estados Unidos para mais uma rodada de reuniões presenciais em Washington, com autoridades e auxiliares de Donald Trump. Os encontros estão marcados para quarta e quinta-feira da semana que vem. E qual que é o assunto? Eles foram chamados para atualizar a situação política, a situação jurídica aqui do Brasil. Os dois, vale lembrar, não estão participando diretamente da discussão sobre o tarifácio de 50% imposto por Donald Trump a produtos brasileiros. Mas pode ser que esse assunto entre também em pauta. Pois é, né? E eu fiquei muito feliz. Ontem, Eduardo Bolsonaro postou um vídeo onde ele faz assim, ele testa os seus comentários sobre o Mike Pence. O que mostra que Eduardo, ele tá atento. Ele não só fala sobre isso, como Eduardo também postou um vídeo mais curto, onde ele fala sobre a Vaza Jato, Vaza Toga 2.0. Então, a parte 2, né? Então você vê que Eduardo, ele tá por dentro do que se passa no país. Possivelmente, né? Eduardo vai levar essas informações pra turma lá fora. E eu acho que até a questão da Vaza Toga facilita, que acho que o Schellenberger já escreveu muita coisa em inglês, né? Então já faz muito mais sentido. Você tem um jornalista americano comentando sobre o assunto. Vamos ver, né? Vamos ver. Não acho que o pessoal vai sair da reunião já batendo martelo, que a coisa não funciona assim, né, gente? Mas eu acho que talvez... Tô falando como quem tá observando de longe. Como quem tá observando de longe, pensando como funcionam reuniões. Então, se você tem coisa 2 dias, não faz sentido você chegar, ter uma reunião na quarta, começa a falar algumas coisas, sabendo que vai se encontrar também na quinta, e você já sai na quarta-feira já tem uma decisão. Acho que não faz sentido. Na quinta, ainda acho improvável. Acho que o pessoal deve conversar, deve amadurecer. Normalmente ocorre nas empresas. Aí na outra semana, talvez, quem sabe aí tenhamos uma semana muito movimentada, muito aquecida. Ontem, saíram algumas coisas curiosas também que envolvem Forças Armadas. Não brasileiras, mas americanas. A Veja deu destaque dizendo, ó, Trump deu ordem secreta para exército usar força militar contra cartéis na América Latina. E o Trump tá falando do Maduro. E o Trump aumentou a recompensa para quem falar onde que o Maduro tá. Aí você já vê aqui no subtítulo, ó, a decisão do Trump cria uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas em solo estrangeiro. Ele basicamente criou um arcabouço jurídico que permite operações que o pessoal desejar. Ali, ó. A decisão criou uma base oficial para a possibilidade de operações militares diretas em solo estrangeiro. Autoridades militares dos Estados Unidos, segundo o The New York Times, já começaram a elaborar opções sobre como os militares poderiam perseguir os grupos. Qualquer ação levanta questões legais, sobretudo em relação, né, a tirar a vida de cidadãos de outros países por forças americanas. Olha lá, soberania. Soberania para defender os cartéis, né? Falo de um do Brasil aí. Mas a gente pode até falar, né? Porque, segundo o valor econômico, Trump mobiliza Pentágono por contra o narcotráfico e surpreende o governo brasileiro. Não sei porque o governo brasileiro está surpreendido. No entanto, no Itamaraty, no Ministério da Defesa, ainda que não se descarte qualquer desfecho, a avaliação é de que, por mais desmedido que Trump esteja, a máquina de conflito americana não vai se deixar mover por seus desvaneios. Bom, falando que o Trump ia vencer, o Trump não venceu. Que a Eduardo não tinha força, o Eduardo tem. Que não ia ter tarifa, teve tarifa. Que não ia ter perda de visto, teve perda de visto. Que não ia ter sanção, teve sanção. Agora eu tô falando, não vai ter nenhuma ação. Pronto. E olhando as últimas previsões e análises do Itamaraty, a grande tendência é que vai ter alguma coisa. Porque o que o Itamaraty fala acontece o contrário. Espero que não, né? O mercado financeiro não deveria minimizar a ordem do Trump, pois a medida certa ao ir além do campo militar. Essa mesma ordem do Trump e essas movimentações que vêm sendo feitas, lembre que, inclusive, vieram representantes dos Estados Unidos ao Brasil, conversar com o Ministério da Defesa e tudo mais, sobre a questão de como lidar com o PCC. Ainda está falando sobre isso. Ao classificar cartéis como organizações que tocam o terror, os Estados Unidos elevam o nível de exigência para qualquer operação ligada a setores sensíveis, mesmo no mercado formal. Isso pode alcançar bancos, fundos, exportadores, cadeias logísticas, com algum grau de exposição a fluxos suspeitos. Pode significar triagem mais rigorosa, cruzamento de dados com listas de sanção, bloqueios preventivos e exigência de auditorias e rastreabilidade. Vou pegar esse final, que dá para entender muito bem. Exigência de auditorias e rastreabilidade. Pensa o seguinte, o governo americano via esses grupos como simplesmente criminosos. Agora vê realmente como organizações que tocam o terror. Aí o que é que ele pensa? Olha, o Brasil, antigamente, quando alguém, sei lá, comprava ou vendia algum produto, quando saía lá do Porto de Santos, a gente dizia só algumas notas fiscais. Agora, além dessas notas fiscais, a gente vai querer uma certa espécie de due diligence. O cara vai ter que provar que a mercadoria que ele está vendendo veio de determinado lugar que é legal. Pensa naquela lei europeia que o agro brasileiro tem que provar que a carne não está vindo de áreas desmatadas. Então, isso pode acontecer. O que, querendo ou não, já começa a encarecer, né, toda a cadeia logística e no final do dia o próprio mercado brasileiro fica menos competitivo, porque fica mais caro para você exportar, fora a questão das tarifas. Então,
A partir do momento que você começa a apontar que determinados países possuem organizações que atuam à revelia da lei e que precisa pegar duro com eles, todo o arcabouço, né, de leis e tratos e coisas entre um país e outro pode começar a ficar, né, muito mais rigoroso. E, por exemplo, eu tô falando da turma do mercado, né? Eles não deveriam achar que isso é brincadeira. É uma pressão legítima sobre a rede econômica que dá suporte a essas organizações. A própria imprensa brasileira comentou, acho que agora, nesse mês de agosto, se não foi no final do mês de julho, quanto dinheiro do PCC, por exemplo, foi movimentado por fintechs. PCC e Comando Vermelho. Aí você pode aumentar, né, a rigorosidade desse dinheiro, o rigor. O efeito menos óbvio está na cadeia de suporte. Portos, terminais e operadores logísticos associados a rotas de maior risco podem ter seguros e fretes reprecificados ou negados. Além disso, fundos e seguradoras estrangeiras podem redesenhar carteiras para evitar setores sujeitos a maior escrutínio, provocando saída silenciosa de capital sem que haja uma única sanção formal. Não tem nenhum tipo de sanção no Brasil nem nada, nenhuma punição. Mas você começa a fazer um escrutínio tão grande que começa a ficar caro demais e o setor deixa de ser vantajoso, o pessoal começa a tirar o dinheiro. Mas a Faria Lima olha para tudo que se passa no Brasil como uma simples questão comercial que você não pode deixar a questão política, né, impregnar. Indústria do café avalia triangular exportação com outros países para vender aos Estados Unidos, para tentar correr, né, por fora da questão da tarifa. Infelizmente, para a indústria do café é mais fácil montar contratos e operações para escapar da sobretaxa de 50% do que encarar o problema real. O Brasil passou a ser visto como uma jurisdição tóxica por causa da crise institucional. O empresariado brasileiro, em vez de tentar resolver a questão do país, não, vai montar uma mega operação. Isso pode até garantir vendas no curto prazo, mas não muda a leitura de risco lá fora. Pelo contrário, reforça a impressão de que o país prefere inventar atalhos comerciais em vez de resolver o que tirou a confiança dos parceiros. Caso o setor privado não admita que instabilidade política e insegurança jurídica pesam no custo de acesso a mercados estratégicos, vai continuar gastando tempo e dinheiro para contornar um problema que só cresce. Enfim,